Jonas Melo. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Bom dia a você, Renato. Abraço ao Gilson Lima no comando da máquina de som da M1200 no Jornal da Clube. Bom dia a todos os ouvintes que sintonizam na manhã desta quinta-feira, 6 de fevereiro de 2014, a maldita do rádio. Manhã nublada aqui na cercania do Palácio Adalto Bezerra, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E para o primeiro expediente, Renato, já constam 5 oradores inscritos: o deputado Neto Nunes, Lucio Girão, Júlio César Filho, Fernando Hugo, Lula Moraes e Sarto Nogueira. Para o segundo expediente, deputada Eliane Novaes, Fernanda Pessoa, Heitor Ferre, João Jaime e Osmar Baquete. E a deputada Eliane Novaes do PSB, durante o segundo expediente da sessão plenária de ontem, avaliou o quadro da seca do Ceará desde 2012 como gravíssimo. Segundo ela, estamos indo para o 3º ano de estiagem e até o momento não foi feita uma campanha de uso racional da água pelo governo do Estado. O parlamentar propôs que sejam realocados 30% do orçamento de publicidade para este fim, salvo haja uma mudança nas previsões meteorológicas, que estamos indo para uma situação cada vez pior, foi o que disse a deputada. Em solenidade no plenário do Senado ontem, quarta-feira, o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, entregou à presidência da Casa, Renato, o relatório final ao projeto de lei 236/2012, que faz mudanças no Código Penal brasileiro. Os dispositivos foram debatidos e aprovados através do trabalho de uma comissão especial presidida por Eunício Oliveira e com a relatoria do senador Pedro Tax, do PDT do Mato Grosso. A proposta muda o código para tornar crime a prática de caixa 2, o enriquecimento ilícito e os maus tratos a animais. Também está previsto o aumento da pena de homicídio simples e mais rigor na progressão do regime prisional. Com relação ao IPTU, a polêmica é grande na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Você tem a ideia, após a Federação das Indústrias do Ceará, a FIEC, sinalizar que pretende entrar com uma ação judicial contra a Prefeitura de Fortaleza para corrigir o aumento do IPTU de 2014, ontem foi a vez do Secov Ceará anunciar que irá ajuizar hoje na Fazenda Pública Estadual uma ação declaratória com o mesmo objetivo. Ô Jonas, pois não. A direção nacional do Partido da República vai entrar com ação no Supremo Tribunal Federal para derrubar o reajuste do IPTU de Fortaleza. A legenda atende a pedido do PR aqui no estado. A ação direta de inconstitucionalidade foi encaminhada à cúpula do PR de Brasília pelo advogado Francisco Monteiro e deve ser levada ao Supremo na próxima semana. Enquanto a ação não é julgada, o Partido da República está pedindo uma liminar, pedindo a suspensão da cobrança do IPTU até que seja julgado o mérito da cobrança. A Prefeitura vai ter que explicar por que divulgou que o aumento do IPTU era até no máximo 35% e o aumento na verdade chegou a 167% em Fortaleza. É verdade, e o reajuste do Secov Ceará é justamente sustar o reajuste do tributo. Já o deputado Eliegar, como você disse aí no programa, ele diz que o aumento do IPTU é abusivo e distorsivo. Vamos ouvir o que disse ontem na Assembleia o deputado Eliegar. É um aumento que chega a ser abusivo. A reclamação é uma reclamação generalizada, as pessoas estão insatisfeitas. A Câmara Municipal afirma que votou um aumento entre 35% e 50% no máximo. O boleto que chega à casa de várias pessoas demonstra um aumento de até 167%, extremamente acima da inflação. Os vereadores questionam que não votaram o aumento dessa forma, e aí com a palavra o prefeito para explicar ou mandar uma nova mensagem para corrigir esse aumento abusivo. Os vereadores realmente fizeram a coisa certa, agora parece que houve uma questão interna, né, deputado? Bom, se fizeram a coisa certa ou não, eles estão questionando isso. O que não está certo é você pagar R$250 do IPTU e no ano seguinte, em uma nova administração, você receber uma cobrança de R$2.000. Isso ninguém aceita. O governador Cid Gomes... Aliás, Jonas, só um minutinho. Aliás, o prefeito, por exemplo, diz que o secretário de Finanças da Prefeitura disse para os servidores estão pedindo 6,tanto% do aumento, da Prefeitura disse, não tem dinheiro para isso. Mas não aumentou em 160% o IPTU. Quer dizer, para dar aumento para os servidores, 5% não tem dinheiro. Mas para esfolar o contribuinte com um aumento abusivo desse, aí a Prefeitura sabe fazer. Eis a questão. Com a palavra o senhor Roberto Cláudio, não é isso? E dizer a você que o governador Cid Gomes, do Partido Republicano da Ordem Social, assinou
Ontem, quarta-feira, na Serra da Meruoca, região norte do estado, a ordem de serviço para a construção de um adutor emergencial que transportará água do açude Genipapo até a estação de tratamento de água localizada na Meruoca. As obras começam de imediato. A nova adutora, Renato, vai beneficiar 13.693 habitantes da localidade. O investimento é de R$ 727.225,70. A previsão é de que o prazo seja de 30 dias, porque é de encaixe rápido para resolver o problema daquela região. E o calendário de escolas públicas poderá mudar em virtude da Copa do Mundo 2014, Renato. A repórter Isabela Azevedo está em Brasília e traz as informações, até porque a Copa do Mundo vai fazer com que as pessoas fiquem muito à vontade com relação a essa questão, para não ir para a aula justificando porque querem assistir a Copa do Mundo. Por isso, pensando nisso, já foi decidido que o calendário vai mudar. Mas vamos até Brasília com a repórter Isabela Azevedo, ela tem os detalhes. As escolas públicas e particulares que optarem por liberar os alunos durante os jogos devem adaptar o calendário escolar para cumprir 200 dias letivos e as 800 horas de aula. Originalmente, a Lei Geral da Copa havia estabelecido que os colégios deveriam programar as férias para o período do torneio, mas essa determinação entra em conflito com a Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação. O presidente do Conselho Nacional de Educação, José Fernandes de Lima, lembra que a definição do calendário é competência dos colégios e da Secretaria de Educação, mas ele recomenda que as escolas interrompam as aulas durante os Jogos da Copa do Mundo. O futebol é uma atividade que conta com o interesse dos brasileiros. Está na nossa cultura a prática do futebol, as pessoas gostam de torcer. Eu acredito que a utilização do bom senso, a suspensão das aulas num período curto, que não afete necessariamente o andamento do ano letivo, irá contribuir para a vida dos estudantes. Para garantir que os estudantes assistam aos jogos, os colégios podem optar por reposição de aulas ou alteração das datas de início e de fim do calendário escolar. A Secretaria de Educação do Distrito Federal, por exemplo, escolheu iniciar o ano letivo mais cedo e os alunos voltaram aos estudos nesta quarta-feira. É o que conta a diretora da Escola Classe da 304 Norte, Narelaine Neves. Nós não teremos prejuízo dos dias, nós faremos os 200 dias letivos distribuídos durante o ano, de forma que, nesse período, o recesso seja o recesso normal das crianças. A ideia de dar folga às crianças nos dias dos jogos agradou a advogada Aida Freitas, mãe do gêmeo Samuel e Diogo, de 7 anos. Segundo é informado pela direção da escola, não haverá prejuízo porque haverá paralisação para férias no mês de junho e as crianças retornam à aula no mês de julho. Então vai haver o período integral de aula no mês de julho, só uma substituição de um mês pelo outro. Então não vai haver prejuízo de conteúdo nenhum. Se a mamãe gostou, imagine as crianças. Muito maneiro, porque eu adoro futebol. Eu gosto mais de corrida, mas eu torço muito pro Brasil. Para saber mais sobre o calendário escolar durante a Copa do Mundo, basta acessar na internet portal.mec.gov.br. Reportagem Isabela Azevedo. Renato, e o Conselho Federal de Medicina, como você falou aí, vai já falar agora, apoia a atitude da médica cubana Ramona Rodrigues, que deixou o programa Mais Médicos no Pará. O repórter Glauco de Queiroz está em Brasília e tem mais informações. O Conselho Federal de Medicina manifestou nesta manhã apoio à atitude da médica cubana Ramona Rodrigues, que deixou o programa Mais Médicos no Pará e está abrigada na Câmara dos Deputados em Brasília. Ela deve pedir asilo político ao governo brasileiro. O presidente do Conselho, Roberto Dávila, disse que desde o ano passado denuncia a desigualdade com que são tratados os médicos cubanos em comparação aos médicos de outros países. Também disse que os cubanos sofrem restrição de liberdade. Em alguns locais, eles não podem deixar os alojamentos após as 6 horas da tarde. Essa mulher é uma semi-escrava num país democrático ainda, como o Brasil, e isso precisa ser levado, inclusive, a Costa Rica, na Corte Internacional de Direitos Humanos. Nós vamos apoiar qualquer ação que ela necessite para protegê-la. Para Dávila, a médica cubana pode sofrer represálias caso seja repatriada e corre até mesmo risco de morte. Ele acredita que muitos outros cubanos vão pedir asilo e, segundo ele, em todos os casos o Conselho vai apoiar. De Brasília, Glauco de Queiroz. Renato, e ontem o senador Mário... Daqui a pouco eu vou falar sobre esse assunto, né? O que
reflete, não é a ditadura que vive em Cuba, é lamentável. Eu vou já comentar esse assunto aqui no programa. É verdade, e para dizer a você, os ouvintes, que ontem o senador Mário Couto, do PSDB do Pará, disse que Dilma está mentindo para a nação e garantiu que não havia o menor risco de apagão elétrico no país. E outra coisa, o Mais Médico poderá tornar-se um tiro no pé da Dilma Rousseff. Vamos ouvir só um trecho do que disse ontem o senador Mário Couto, do PSDB do Pará. Não brinquem com o povo brasileiro. Paciência tem limite, Dilma. Este limite, tenho certeza, está chegando ao seu fim. Vamos ter fé e esperança de que dias melhores irão devir. São 7h23. Daqui a pouco tem sessão plenária aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Céu nublado, meu caro Renato. E sob o comando da minha diretora, que tem à frente o presidente da Assembleia, José Albuquerque, do Partido Republicano da Ordem Social. A abertura dos trabalhos acontece no plenário desde mais 9 horas da manhã, impreterivelmente. 7h24, você continua com Renato Abreu e o Jornal da Clube. Da Assembleia ao Vivo, o Jonas Melo, repórter da Clube. Jornal da Clube. Renato Abreu.